A consultora jurídica Karina Zucolotto acompanhou a cerimônia e está aqui na bancada do Jornal de Justiça. Karina, vamos falar das principais atribuições de um presidente da Suprema Corte do país? Vamos lá. O regimento interno, no artigo 13, ele elenca uma série de atribuições ou de responsabilidades que fica a cargo do presidente da Suprema Corte. Eu elenquei algumas delas bastante interessantes, como, por exemplo, é o presidente da Suprema Corte quem cabe representar essa instituição, esse poder da República, perante os outros poderes, legislativo e executivo, e também perante demais autoridades estrangeiras ou nacionais. Também é o presidente da Suprema Corte quem dá posse a novos ministros que ingressam na casa quando alguns já tenham se aposentado ou, por algum motivo, tenham deixado o cargo. O presidente também deve responder por questões urgentes nos períodos de férias ou recesso forense. É ele também quem define qual é a pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, quando então os 11 ministros reunidos poderão decidir as questões mais complexas e as questões jurídicas que podem alcançar milhares de brasileiros dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, uma incumbência, uma missão bastante, vamos dizer assim, importante da presidência do Supremo Tribunal Federal. E tem também a qualidade, o voto de qualidade que pode ser proferido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal quando, diante de um empate em um julgamento que acontece no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele poderá decidir, aquele voto de desempate, o voto de Minerva, ele é chamado o voto de qualidade do presidente da República, quando o próprio regimento interno não determinar que outra seja a medida a ser tomada. Como, por exemplo, William, o voto de qualidade ele vai ser proferido, exceto em casos em que houver empate em matéria penal. Quando houver empate na matéria penal em discussão no plenário, a decisão mais favorável para o réu, ela vai prevalecer, não cabendo ao presidente decidir, portanto, qual será a resolução daquele determinado caso. E, dentre as atribuições, essas seriam talvez, não as mais importantes, mas algumas mais interessantes da presidência do Supremo Tribunal Federal. Podendo, inclusive, sair do judiciário assumindo que faz parte da linha sucessória, ele está presente na linha sucessória para assumir, inclusive, a presidência da República. Essa é uma das importâncias também do cargo. O presidente da República, diante da ausência temporária, ele é substituído pelo vice-presidente ou, na ausência permanente, quem assume na linha sucessória é o vice-presidente. Mas na ausência do presidente ou do vice, ainda que de caráter temporário, quem assume é o presidente da Câmara, na ausência o presidente do Senado e na ausência o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aqui vale a pena a gente traçar uma característica específica dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja exigência não existe para ser ministro em outros tribunais superiores. Apenas no Supremo Tribunal Federal há o requisito previsto na Constituição de que todos eles sejam brasileiros natos, justamente por estarem na linha sucessória da presidência da República. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro não precisa necessariamente ser brasileiro nato, ele pode ser naturalizado e assumir o cargo. Mas para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, além de ter mais de 35 anos, uma conduta ilibada e um notório saber jurídico, deve ter formação jurídica também e tem que ser brasileiro nato. Obrigado pelos esclarecimentos, Karina. Eu que agradeço.